Vamos falar das formas de melhorar nosso setup. Antes de qualquer coisa, vamos tirar o elefante da sala. Ninguém escreve todos aqueles comandos quando a gente está querendo rodar nosso servidor local. E não escrever isso é até uma coisa boa, porque a gente não vai estar adicionando no nosso histórico do shell. Geralmente, a gente vai ter alguma coisa que carrega automaticamente as suas variáveis do ambiente. Para o Node.js, o mais comum é o .env, que o que ele faz é, quando você executa o seu projeto, ele vai dar uma olhada aqui se existe um arquivo chamado .env, que é o meu caso aqui, e ele vai pegar todas as variáveis do ambiente que estão definidas lá antes de começar o projeto. Por isso que ele aparece aqui no topo. E aí, nisso, a gente não vai precisar colocar aquele comando gigantesco, a gente pode escrever node index.js e aí ele continua funcionando normalmente. Então, a gente tem a porta 81 ao invés da porta default e a gente tem aqui o nosso serviço já definido. Dito isso, a gente trocou 6 por meia dúzia. Então, ao invés de a gente estar constantemente adicionando nossas variáveis do ambiente diretamente no nosso arquivo de história, a gente está com ela em um único lugar, que é o nosso .env. E adivinha só, a pessoa que vai hackear você, com certeza vai procurar um .env ou qualquer arquivo que pareça ter uma env, nem que você escreva no seu código, ele não vai perdoar. Então, nisso, a gente precisa de um jeito de não deixar claro isso para outras pessoas. E vamos lá, o primeiro serviço que eu quero mostrar para vocês é o Doppler. Eu estou trazendo aqui, mas eu vou deixar claro, eu não uso ele no meu dia a dia, eu vou mostrar o que eu uso logo mais. O motivo que eu estou trazendo o Doppler primeiro é porque ele tem um plano grátis que é muito bom e até onde eu testei parecia ilimitado. O Doppler, você vai fazer o login e ele trabalha com a ideia de projetos. Projetos pode ser, por exemplo, do trabalho, um projeto pessoal, a comunidade Devs Norte, o site do Devs Norte e assim vai. Você cria um projeto, eu já tenho um aqui, mas eu vou criar um outro só para esse vídeo. E aí vamos dizer que esse é o projeto aqui trabalho, que é o nome da pasta que a gente está usando. E aí tem o meu projeto criado rapidamente. O Doppler, ele funciona para gerenciar múltiplos ambientes. Então, eu poderia ter um para o meu ambiente local, um para dividir com as outras pessoas que trabalham comigo, um ambiente de staging, de produção, e você pode configurar até mais coisas. Hoje, e o motivo que eu olhei para encontrar esse Doppler aqui, foi justamente para a gente conseguir guardar o nosso ambiente local. Então, a gente vai olhar só para isso, mas não impede de você e a sua empresa darem uma olhada nas outras opções. Vamos lá. Aqui no ambiente de desenvolvimento, eu vou dizer assim, tenho o Dev João, o Dev Lubin, e aí eu vou criar um ramo de configurações, né? Um branch config. Aqui eu vou adicionar os meus segredos. Então, se eu disser aqui que a minha porta, só para testar, vamos colocar uma porta diferente, 8080, então eu vou ter essa variável de ambiente quando eu for utilizar o Doppler. Além disso, eu vou pegar meus outros segredos. E agora, eu já coloquei aqui as minhas variáveis do ambiente, eu tenho aqui tudo configuradinho, não tem problema aqui se eu deixar como string, porque o Node.js ia converter tudo automaticamente. Eu vou aqui no botão de salvar o meu ambiente. E agora que está tudo certo, ele até deixaria eu ver aqui as minhas configurações, que gera questões de segurança, mas vamos lá. Como é que eu vou fazer o Doppler entender e chegar à minha máquina? O primeiro passo vai ser você abrir aqui a documentação do Doppler e aí você vai procurar aqui a documentação de instalação. Como eu estou no ambiente aqui, que é um Debian Ubuntu, eu vou simplesmente confiar que basta eu rodar esse comando aqui no Ubuntu 22 ou mais para eu conseguir fazer o Doppler rodar. Pronto, tenho aqui o Doppler, vou verificar aqui um comando bacana para isso, é o with. Então, with Doppler, agora eu tenho a CLI do Doppler. Se eu não tivesse, ele ia mostrar vazio. Aí, eu vou fazer o meu login, Doppler, login. E aí ele vai perguntar se eu posso abrir o browser. Sim, ele está pedindo o código de autenticação na minha linha de comando. E aí, ele me deu essa string gigantona, só para confirmar que eu sou quem eu quis dizer. Eu já estou logado no Doppler, então ele apareceu aqui a opção Sign Out, né, para deslogar, e ele quer saber o nome desse token que eu vou usar para esse ambiente. Como esse ambiente aqui eu chamo de Sprite Juninho, ele já até pegou, eu vou só dar uma editada aqui, Sprite Juninho. Finalizar o meu login. E aí ele já disse que terminou minha autenticação. Eu preciso entrar aqui no diretório do meu projeto e rodar o Doppler Setup. Vamos fazer isso aqui. Já estou no lugar certo e aí eu vou dar um Doppler Setup.
E aí ele quer saber qual é o projeto que eu estou trabalhando aqui. Eu vou dizer que é o do trabalho e eu vou usar o DevLuby. Aí, como vocês viram as opções, poderia ter uma configuração para todos os devs usarem em comum, mas o importante é que agora eu já tenho acesso ao que eu precisava. A forma com que o Doppler salva seus segredos, na verdade, é até bem interessante. A gente fez a configuração dos nossos segredos para a pasta de trabalho. Nisso, ele vai gerar um arquivo secreto dentro da pasta Doppler. E aí, nessa pasta Doppler, para poder ver isso, eu vou ter que ver os arquivos ocultos. E aí eu tenho um .doppler.yaml. Se eu ver o conteúdo desse arquivo, você pode notar aqui que ele criou tokens em que ele vai dizer aqui para acessar apidoppler.com, e nesse host aqui, na pasta Home Sprite Trabalho, ele vai ter o projeto trabalho e o DevLuby. Como você pode notar aqui, eu tenho o meu token do Doppler. Para utilizar isso aqui, a gente, dentro da pasta de trabalho, pode rodar Doppler run, e aí eu vou dar aqui --node index.js. E aí, dessa maneira, ele vai, através do Doppler, pegar os meus segredos. Como você pode ver aqui, eu estou usando agora a porta 8080, como a gente testou, e ele está pegando corretamente aqui o meu endpoint. Se tudo estiver certo, eu vou conseguir ver o resultado da minha chamada de API, agora no localhost 8080. Pronto, o mesmo resultado. Então, a gente essencialmente trocou 3 segredos que tinham um token por um token que contém os nossos 3 segredos. Aí entra a parte em como você quer prosseguir. No próprio Doppler, ele tem uma funcionalidade de configurar o acesso chamado IPs em que ele confia. Então, se você estiver disposto a pagar, você poderia resolver o problema de potencialmente ter o seu token de acesso ao Doppler vazado, colocando aqui apenas o IP da sua máquina como confiável. Ou, se você não quer ir para esse lado e simplesmente quer continuar sendo uma pessoa paranoica como eu, você pode criar um token de acesso para aquele projeto que vai ser temporário. Então, como a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou deslogar do meu Doppler e confirmar que ele realmente apagou as coisas. Você pode ver aqui, Doppler-help. E aí eu vou verificar qual é o comando de logout, que é Doppler logout. Remover o nosso token, sim. E pronto, o token foi removido. Para verificar, eu vou fazer o ls na pasta Doppler. Eu ainda tenho meu YAML e vamos ver o que tem contido nele. Não tem mais o token, porém ele já sabe que esse projeto aqui é referente ao trabalho. Para poder trabalhar com isso agora, a gente não pode simplesmente dizer Doppler run e o nome do nosso comando. A gente precisa passar um token. Pela documentação, a gente pode ver que existem várias maneiras de fazer isso aqui. Encontrei aqui a documentação. Então, o Doppler oferece uma maneira da gente criar um token efêmero. Em outras palavras, ele tem um limite de duração. E aí ele diz que se eu for nesse comando aqui, ó, Doppler config tokens create, dou o nome do token, o nome do projeto e a configuração, eu posso passar também um max age. E nesse max age eu posso dizer quanto tempo ele vai durar. Além disso, também pela UI dele a gente consegue fazer isso. Aqui no Service Tokens, eu posso vir direto e dizer token de hoje, ele vai expirar em um dia, e aí eu tenho acesso a apenas leitura, copio esse token aqui, e aí tudo que eu preciso fazer é passar o token para minha CLI. E aqui eu sei que eu preciso exportar um Doppler token. Como é que eu posso fazer isso sem aparecer no nosso arquivo de história? É bem simples até. Agora que a gente sabe que Doppler token é a variável do ambiente que a gente precisa exportar, a gente pode fazer o seguinte: usando o comando read, passando "-s" para dizer que é um segredo, eu vou dizer que a variável Doppler token, e aí eu vou dar um Ctrl+V aqui, Enter, e aí se eu der um echo Doppler token, eu vou ver o valor da minha Access Token. E nisso aqui, o meu History File não foi populado. Então, History, -10, vários read aqui porque eu estava testando. Nisso, eu posso dar o Doppler Run, name index.js, opa, e aí ele pediu ainda o Doppler Token, e o motivo é bem simples, porque eu esqueci de exportar o Doppler Token. Porque no momento, o comando Doppler Run não conseguiria ver esse token, que é uma coisa boa, mas agora ele consegue. E, da mesma forma que antes, a gente consegue rodar nosso serviço.
Então, como vocês puderam ver, tem a forma simples de fazer as coisas, que é o Doppler Login. Tem a forma, vamos dizer assim, empresas para resolver o problema de o token do Doppler vazar, que seria você colocar algo como um IP para ser filtrado de quem pode acessar isso. E tem a forma, eu sou um cara paranoico e eu preciso que o meu token expire, não demora muito, e eu não quero que esse token nem toque no meu sistema operacional. Como a gente pode ver aqui, se eu rodar aqui aquele mesmo comando do cat Doppler YAML, então não tem token ainda. Então, se eu simplesmente fechar aqui, o meu token só estava em memória, eu vou perder ele intencionalmente. E mesmo que alguém roube meu token, na realidade, ele não tem nada que possa ser feito, porque ele vai ter expirado em 1 hora. Então, se o atacante não descobrir isso em tempo suficiente, talvez eu possa ter colocado até meu token, vamos dizer assim, 4 horas, que é o que eu vou passar o resto do dia. Mas vocês podem ver que é bastante trabalho. Então, vamos dar uma olhada em outras opções.